Ok, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Essa é uma reunião promovida pela Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, por intermédio da coordenação de marcos regulatórios e alocação de água, para que a gente possa discutir temas correlatos à alocação de água no sistema hídrico do Rio Paraíba, desde o açude de Poções, Camalaú, Epitácio Pessoa, e também falar um pouco sobre a Cauã, além do Rio Paraíba. O meu nome é Wilde Cardoso Gontijo Júnior, nós estamos no dia 4 de julho de 2022, às 14 horas e 42 minutos. Então, muito boa tarde a todos, esperamos que a gente tenha uma boa primeira reunião. Na quinta-feira, nós concluímos as discussões sobre os temas que a gente vai iniciar hoje. Então, eu vou solicitar aqui a todos os participantes que se apresentem, dizendo o nome e a instituição, né, conforme lista de participantes que está aqui dada pelo Teams, né? Então, vamos iniciar por Alan. Alan, por favor. Boa tarde. Meu nome é Alan Lopes, superintendente de fiscalização aqui da ANA. Boa tarde. Obrigado, Alan. Breno Macena. Boa tarde, meu nome é Breno Macena, sou aluno de doutorado da UFCG. Teu microfone está desligado, Wilder. Não, não está, não. Vocês não estão me ouvindo? Estão? Agora sim, mas deu uma falhada aí. Até achei que fosse aqui. Pode ser que tenha falhado mesmo. Ok. Cláudio Brandão, por favor. Boa tarde a todos. Cláudio Brandão, representante da Prefeitura Municipal de Campina Grande e Comitê de Bacias, do Rio Paraíba. Obrigado. Cristiano. Cristiano. Porque falhou o pedaço da falha do Cláudio. Boa tarde, eu sou o Cristiano Zinato, trabalho com o Wilde aqui na Comar. E aí estive aí na semana passada visitando o Boqueirão. Obrigado, Cristiano. Evandro. Boa tarde, meu nome é Evandro Tenox Buqueirão. João Pedro. Boa tarde. Pedro. Boa tarde. Chamo João Pedro Chaves, estou hoje como gerente executivo de operação de mananciais na ESA. Cristene. Boa tarde a todos e a todas, né? Christian aqui da Prefeitura de Boqueirão e também da Associação dos Gigantes, junto com Fernanda. Obrigado, Leonardo. Boa tarde, Wilde. Boa tarde a todos. Leonardo de Almeida, coordenador de fiscalização da ANA. E Luiz Henrique. Boa tarde, Luiz Henrique, também da coordenação de fiscalização, da superintendência de fiscalização aqui na ANA. Nanda. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Faço parte do CBH Paraíba, representando a Associação dos Irrigantes. Renato Avelar. Microfone, Renato, está desligado. Ok. Boa tarde a todos. Renato Avelar, Denox de Campina Grande. Okay. Obrigado. Sérgio. Boa tarde a todos. Sérgio Torres, sou assessor da diretoria da Compesa. Estou ouvindo. Sérgio? Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Pronto. Sérgio Torres, diretor da diretoria de regional do interior da Compesa, assessor da diretoria regional do interior da Compesa, Companhia Pernambucana de Saneamento. Sérgio. Valdemir? Boa tarde a todos. Valdemir Azevedo, sou diretor de gestão da Agência de Gestão das Águas do Estado da Paraíba. Obrigado. O Astenaida. Boa tarde. Eu sou engenheira civil da CAGEPA, subgerente de controle operacional.
Obrigado. Tá falhando algumas vezes para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá? Ok. Bom, então vamos lá. Então, nós preparamos aqui uma apresentação para dar uma nivelada aí nas informações desse trecho, desde Monteiro, no Pício, até o Epitácio Pessoa. E essa apresentação está enriquecida um pouco por uma vistoria que Cristiano e eu fizemos na última semana, desde o Pício, lá em Monteiro, até o Epitácio Pessoa, e nós vamos dar algumas informações para os senhores com relação ao que nós observamos lá no Pício, Poções, Camalaú, Epitácio Pessoa, ok? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa apresentação guia, né? E vocês podem me confirmar? Está ok? Obrigado, Valdemir. Então, vamos lá. Então, a ideia hoje é iniciarmos, então, essa discussão sobre a alocação de água do sistema hídrico Poções Epitácio Pessoa, esse trecho do Rio Paraíba, né? E dia 7, na próxima quinta-feira, nós concluímos com a edição do termo de alocação de água. Então, nós vamos tratar hoje aqui da alocação de água 2021-2022, né? O que aconteceu nesse período, e vamos também tratar aqui do cenário para o próximo período, 2022-2023. Além disso, essa reunião visa dar subsídios para o Estado da Paraíba para elaborar o Plano Operativo Anual, que é o plano que estabelece as necessidades do Estado da Paraíba a partir do eixo leste para atendimento a esse sistema hídrico. Tá? Então, trataremos, então, do que está aí no mapa, desse sistema que está aí no mapa, desde Monteiro, passando por Poções, Camalaú, né, indo até o açude Epitácio Pessoa. E falaremos um pouco sobre o açude Acauã, que esse ano, felizmente, ele está com a situação muito confortável. O último número que nós observamos aí no site da ESA é de 131 milhões, 100 milhões acima do valor que é estabelecido normalmente como uma situação crítica, né? Então, vamos à primeira observação que a gente passa para os senhores e senhoras, com relação ao volume histórico do Epitácio Pessoa. Ele está hoje um volume próximo a 130 milhões, né? Ele está numa situação ainda de recuperação, como vocês podem observar. Ele não está longe daquela situação que foi apresentada na década de 2004 até 2012, né? E também não está na situação tão crítica como aquela apresentada de 2014 a 2017. No entanto, estamos considerando que esse açude em torno de 100 milhões seria o volume mais adequado para atendimento tanto dos usos de abastecimento público, quanto para os usos do entorno. E, como nós vemos aqui, ele está numa situação não tão confortável com relação aos 100 milhões. Isso nos faz recorrer, então, ao último boletim, né, de acompanhamento da alocação do ano passado, que está expresso aqui nessa imagem, então, onde vocês podem observar que, no mesmo período, em junho do ano passado, nós estávamos com perto de 198 milhões, houve um decaimento do reservatório acompanhando a curva azul, que era a curva do volume esperado. Esse decaimento aconteceu praticamente até fevereiro deste ano, quando houve uma pequena recarga, né, estando hoje, ou seja, em torno de 140 milhões. Né? Então, com relação ao ano passado, estamos com cerca de 60 milhões a menos do que o ano anterior. Com relação aos usos que foram alocados o ano passado,
foi definida aqui uma vazão média anual de 1.180 litros por segundo para o sistema Campina Grande, e a CAGEPA nos informou que esse valor médio, sem as informações de junho, que ainda não chegaram, estaria em torno de 1.086, ou seja, 100 litros por segundo a menos do que o alocado. Situação parecida aconteceu com o sistema Cariri, operado também pela CAGEPA, onde foi alocado 150 e a vazão média captada e informada pela CAGEPA de 99. Com relação à defluência a jusante, nós estávamos prevendo 240 litros por segundo e mais um pulso de 5 milhões para atendimento a Cauã. No entanto, durante o ano, houve um aporte de água da transposição do PISF, né, do São Francisco, e esse aporte foi administrado pela AESA de forma a transferir os volumes que foram sendo disponibilizados para o estado do Paraíba. Isso foi, então, também disponibilizado para a Cauã. Então, nós vemos aqui, tanto no mês de julho, quanto a partir de setembro até maio, praticamente, né, com vazões de 2.000 litros por segundo, tendo sido alterada essa vazão recentemente, né, em junho, para 240 litros por segundo. Tá? Então, há aqui uma diferença, e essa diferença é decorrente desse aporte do PISF que foi transferido para a Cauã. Com relação à situação do reservatório Epitácio Pessoa no tempo, se nós pudermos aqui fazer uma análise de 2017, né, quando começou o PISF até hoje, nós vemos que durante 2017 e 2019... Opa, desculpa aí que eu estou misturando as bolas aqui. Então, essas informações aqui são do Epitácio Pessoa. Vamos passando aqui para as informações do Poções. Então, o Poções, nós fizemos um gráfico de 2017 até 2022, e o Poções se manteve em volumes mínimos até 2020, quando efetivamente ele começou a acumular água, né, estando sempre numa situação mais confortável, com grandes variações, como vocês podem ver aqui em julho de 2021. Tá? Então, o Poções é um reservatório pequeno, cerca de 30 milhões, e onde obrigatoriamente passam as águas que vêm da transposição. Então, a sua operação e os seus volumes, eles refletem muito essa água que é recebida do PISF e que é defluída para jusante. O Camalaú teve um comportamento similar nesse período. O Camalaú também esteve numa situação de baixa armazenagem até 2020, quando começou a acumular vazões, né, oriundas também do PISF, na sua maioria, e hoje ele se encontra aqui em torno de 50% do seu volume total. Tá? Com relação às ações que nós prevíamos o ano passado, né, praticamente a ação mais relevante é essa do item 2.1. Durante um bom tempo, nós ficamos discutindo, durante esse ano de 2021, quais seriam as regras definitivas para a gestão da água e desses reservatórios, e essa discussão foi concretizada no marco regulatório do sistema hídrico Poções Epitácio Pessoa. Essa proposta de marco regulatório foi encaminhada previamente ao Comitê da Bacia, à AESA, à CAGEPA, à Compesa. Nós recebemos contribuições, fizemos depois uma discussão pública em 2 oportunidades. Depois dessa discussão pública, ainda fizemos uma discussão interna na ANA com relação a uns incrementos aqui
necessários para melhor regulação aí do Epitácio Pessoa. E, enfim, hoje essa proposta de marco regulatório ela está na diretoria colegiada da ANA, já tendo tido o de acordo da AESA, para que a gente possa, em breve, provavelmente ou em julho ou em agosto, ter a resolução que vai definir todos os usos outorgáveis e todas as regras relativas aos estados hidrológicos. Tá? Então, aguardemos aí essa análise da diretoria da ANA para que a gente possa ter efetivamente essa resolução conjunta que vai dar aí uma garantia maior aos usos e permitir que uma série de outorgas solicitadas, em especial pela CAGEPA, possam ser emitidas, né, tendo em vista essas vazões que estão sendo disponibilizadas aí, em cada um desses reservatórios. Tá? Em especial, as duas captações da Transparaíba Cariri, que é captação em Poções, e a Transparaíba Curimataú, cuja captação é no Epitácio Pessoa. Tá? Então, essas são as informações iniciais, né, que eu gostaria de passar para vocês. Eu queria saber se há alguma observação com relação ao que eu coloquei, né, ou se a gente pode dar continuidade à reunião. Alguma observação? Não? Ok, então vamos lá. Então, retomando aqui a apresentação, né? Nós tivemos aqui com esse novo marco regulatório, nós podemos, então, prever aqui vazões a serem outorgadas, né, lá no Poções. Então, vamos começar pelo Poções, para que a gente possa, avançando do Poções, Camalaú até Epitácio Pessoa. Com relação ao Poções, a gente prevê a possibilidade de outorga de 43 litros por segundo para a cidade de Monteiro, né? Uma outorga que é uma captação que já existente, mais uma captação da CAGEPA de 410 litros por segundo e cerca de 20 litros por segundo para usos no entorno do Poções, tá? Um total de 473 litros por segundo. Essas captações, elas podem ser feitas de acordo com o volume previsto no marco regulatório, né? E de acordo, então, com os estados hidrológicos, verde, amarelo, está na situação verde, tá? Consequentemente, há a possibilidade de que todos esses usos pudessem acontecer, né? É importante destacar aqui que, diferentemente aí, da situação em outros reservatórios, né, a nossa previsão, nossa construção dos estados hidrológicos é uma construção que prevê que o açude de Poções ele possa ser atendido pelo PISF. Então, há aqui diríamos, um esvaziamento maior em função desse decaimento que vocês podem ver aqui no amarelo e no vermelho, né? E isso faz com que a gente tenha que entender aqui que vai haver uma diferença entre o Epitácio, o Poções e o Camalaú. O Poções e o Camalaú nós consideramos altamente dependentes do PISF. Consequentemente, nós estamos fazendo simulações para 7 meses, considerando que a vazão, né, que nós temos normalmente no Poções, o volume de água no Poções não é suficiente para todos os usos, tá? Então, essa é a primeira consideração. A segunda é de que a gente não tem hoje
em funcionamento a Transparaíba-Cariri, né? Consequentemente, o cenário possível seria o cenário 2, onde nós temos cerca de 40 litros por segundo para Monteiro e 20 litros por segundo destinado a usos ainda não regularizados no entorno. Então, considerando esses dois cenários, efetivamente o único aqui que nós temos condição de discutir de forma objetiva é o cenário 2, que é essa linha preta cheia. Tá? Então, com o volume que está lá, Valdemir, hoje, nós, a priori, para os usos em poções, especificamente, não seria necessária o aporte do PISF, uma vez que ele só serviria para atender Monteiro e esses pequenos usos no entorno. Tá? Então, essa é a ideia, né, que a gente está trazendo para vocês. Água em poções existe, consegue atender Monteiro, consegue atender o entorno, e, a priori, não precisaria de água do PISF. No entanto, nós vimos lá na vistoria que eu já citei aqui, que nós realizamos, algumas situações lá em Poções que seriam importantes serem tratadas nessa alocação, né? A primeira é com relação até um esclarecimento, que eu acho que a ESA e o DENOX poderiam nos dar, que nós observamos que havia a saída, está em curso, né, está acontecendo a saída de água aqui lá da transposição, né, com muita água do São Francisco chegando no Rio Paraíba. Essa água chega no Poções, e ao chegar no Poções, por alguma razão, né, que aí a gente não sabe qual ela não consegue sair totalmente pelas duas dispersoras. Não sei se a válvula dispersora não está aberta totalmente, tá? E como a gente consegue se certificar disso, é porque o açude ele está sangrando e muito, né? Então, nós temos a água do PISF chegando no açude Poções, né? Uma parte saindo pela dispersora, outra pelo sangradouro, e aí fica a dúvida se é um problema nas dispersoras, que não tem a capacidade necessária, ou se é um excesso de água vindo do PISF. Outra observação é com relação à medição por ultrassônico instalada nas duas dispersoras. A pergunta que a gente gostaria de fazer é se esses valores dessas vazões estão sendo monitoradas pela ESA e pelo DENOX, e como a gente poderia ter acesso a essas informações. Tá? Então, são essas as observações que eu queria deixar aqui, e antes de passar para o Camalaú, eu queria ver se a gente matava essas dúvidas aqui com relação a esses pontos. Então, a ESA... João Pedro, você pode passar essas informações para a gente, por favor? Boa tarde. Nós fizemos no início a validação dos medidores, a validação dos valores apresentados pelos medidores de vazão, com medição no rio. Logo após a dispersora de Poções, tanto em Poções como em Camalaú, você já vai falar de Camalaú, mas já adiantando, nós validamos as informações apresentadas pelos medidores ultrassônicos de tubulação, e a partir dessa validação, hoje, nós utilizamos para aqueles pontos a medição dos ultrassônicos, certo? Instalado nas dispersoras. E temos, aí seria o Alexandre, e poderia ter mais prioridade para falar, mas temos as estações de monitoramento de nível ao longo do rio, e essas são atualizadas constantemente a curva-chave delas, né? Então, a operação dela fica com o Alexandre, mas nós atualizamos em conjunto a curva-chave, uma vez que todo evento mais forte de hidrológico, aquela seção de rio ali dá uma mudada.
algumas vezes chega até levar algumas das réguas, mas está sendo sempre atualizado constantemente. Só duas perguntas, João. Primeiro, essas informações do ultrassônico, elas estão online, estão disponíveis, facilmente disponíveis, onde estão? E a segunda é se você tem alguma ideia para explicar por que não está descendo toda a água pela dispersora, se é um problema de capacidade da dispersora, qual que é? Nessa questão de descer água pela dispersora, eu não vi nada, até porque as vazões que a gente precisou lá, a dispersora atendeu. Aí teria que ver alguma questão de instalação dela, ou até mesmo questão de coluna d'água necessária para a operação correta, uma vez que as duas dispersoras, quando abertas, deflui uma vazão bem considerável. A outra pergunta foi quanto... Sim, quanto à disponibilidade dos dados, os dados que estão sendo captados lá pelos ultrassons, eles são enviados para a central do DENOX. Aí seriam os colegas do DENOX aí que poderiam disponibilizar essas informações. Nós temos a visualização lá em loco, né? Não foi passado para a ESA nenhum link de acompanhamento. Eu sei que o sistema das dispersoras de Boqueirão, Camalaú e Poções, eles têm telemetria com a central do DENOX. Até pode ser operada remotamente. Mas aí é questão do DENOX. Ok. Renato, você pode confirmar isso para a gente, se a telemetria está funcionando? O seu microfone está desligado, Renato. Isso. Ok. Agora sim. Agora sim. Olha, Will, eu não tenho nenhuma informação sobre esse monitoramento das dispersoras de Poções. Quem podia passar alguma informação seria Mariana. A gente apenas, no momento a gente apenas faz as manobras seguindo os ofícios que a ESA manda. Mas quanto ao monitoramento, eu não sei informar você. Ok, mas hoje a manobra que foi solicitada é de abertura 100%? Olha, quando vai um servidor nosso, ele geralmente deixa a metade e metade. Não sei se está agindo corretamente. Por exemplo, 3.000 litros, ele deixa 1.500 em cada dispersora. É assim que ele faz. Não sei se a ESA orienta dessa maneira, não sei dizer. Geralmente ele faz assim. Deixa a metade, a vazão é dividida entre as duas dispersoras. Ok. Valdemir? Wilder, a gente fez um planejamento aqui, não só com relação a Poções, como com relação a Malaú também. E a gente, dentro dos estudos que a gente viu, a gente deixou, Poções chegou a um volume bem baixo, a gente depois deu uma diminuída na válvula lá, na dispersora lá de Poções, para que a gente desse aporte ao açude, porque o período chuvoso lá já parou aí, mesmo estando seco. Então, a gente manteve Poções, a gente chegou a Poções encher, começou, tanto é que agora a gente está pegando, fazendo volume para Camalaú, porque a gente está com uma faixa de 4,2, 4 alguma coisa, uma média de 4 metros em Monteiro, e estamos botando mesmo para
3 metros, está aberto em 3 metros de porções, fora o que está sangrando, e Camalaú já está aumentando a reserva. Tanto é que Camalaú estava com 40%, já está com 52%, 50% e alguma coisa. Isso porque a gente está fazendo a estratégia tanto de aproveitar o leito do rio molhado, como fazer um acúmulo também nesse reservatório. Porções a gente tem o limite que a gente pode armazenar, Camalaú também, certo? Isso para quando, no caso, para quando o PIS não estiver funcionando, que tudo indica que vai parar agora em setembro. Né? Até setembro a gente tem o PIS funcionando. Então, quando for setembro, exatamente a gente espera estar com porções de Camalaú, mas a gente, com sua carga total, mas para que a gente possa aproveitar manter a descarga, manter a perenização do rio para os outros usos. Então, isso aí tudo a gente fez base no estudo da gente aqui, que a viabilidade de que a gente esteja em setembro com os 2 reservatórios cheios. Aí, a partir daí, a gente vai fazer as descargas diante da necessidade, tanto do açude da Ponte Conceição, né? Lá embaixo, a necessidade da Cagepa e a perenização do rio. Ok, obrigado, Aldemir. Evandro? O DENOX, todo dia eu envio todo o relatório para a Cláudia da Ana. Todo dia é enviado o buqueirão, certo? Isso, toda pela manhã e à tarde, a gente envia para a Cláudia da Ana. Tudo que acontece lá na válvula de espessura do Epitácio Espessura. E com relação a Poções e Camalaú também? Não, Evandro? Não, Camalaú né, que é do Estado, mas a última vez que eu fui fazer a abertura que o doutor Renato mandou da válvula de espessura de Monteiro, eu deixei 1.500 em cada válvula de espessura, né? A outra vez Poções. que eu fiz. Poções, Isso, né? Isso. Ok. Tá bom. Só para ver se na próxima reunião, se a gente conseguir, ver qual que é a melhor estratégia aí do DENOX, para que a gente possa ter essa telemetria de poções funcionando, né, Evandro? Entendeu? Isso. Que aí isso é importante aí para ter agilidade nas operações, né? Tá, então, pelo que eu entendi, as válvulas estão abaixo da vazão, como você está falando, ela está em torno de 1,5 cada um, dá 3, está saindo 4 pontos qualquer coisa lá da transposição, essa é a razão pela qual está sangrando, ou seja, a válvula não está aberta totalmente, né? É isso? Não, isso. Ok, tá bom. Só para a gente nivelar aqui, então vamos dar uma continuidade aqui à nossa apresentação. Com relação a poções ainda, a gente identificou lá 3 questões que eu acho que é relevante, porque a obra de poções das dispersoras está muito bem feita, está tudo funcionando ali bonitinho, mas o barramento principal de poções, ele está com uma situação muito ruim, né? Ele está com uma vegetação muito densa nos seus taludes, tanto de montante quanto do jusante, né? Essa aqui à esquerda é a foto do dia 28 de junho, como vocês podem ver aqui a situação da parte superior, e na foto da direita nós temos uma situação que de certa forma não é problema grave, mas existe lá um acampamento bem grande de pescadores, né, obstruindo essa parte de cima, né, e eu não sei se isso, qual que é, de certa forma, a regulamentação do DENOX para esse tipo de ocupação, tá? Então, vocês têm alguma questão aí que o DENOX gostaria de falar sobre essas observações? Evandro, Renato? Olha, está aberto o microfone? Sim. Tá, sim, estamos ouvindo você. Olha, existe um plano de manutenção das barragens do DENOX. Anualmente se fazem
obras de recuperação e manutenção, só que são mais de 40 barragens e nem todas as barragens são contempladas anualmente. Então, era isso que eu tinha a dizer. Eu não sei se Poção já está sendo previsto algum serviço de manutenção para dentro em breve, eu não sei informar, mas anualmente se faz recuperação das barragens de demora na Paraíba. Okay. Bom, de toda forma, Renato, se puder dar uma pesquisada para a gente até quinta, porque, a priori, Poções, como é um local de acumulação dessas águas, ele é muito importante que esteja com todas as condições de segurança, né? Justamente para a gente poder conseguir gerenciar bem esses 3 reservatórios. Aí, se puder ver lá para a gente. Ok, Will, eu vou conversar com o doutor Mariano antes da reunião da quinta-feira e eu digo alguma coisa a você. Maravilha. Ok. Bom, então, essa é a questão de Poções. Camalaú, que fica no meio do caminho, né, como nesse mapa aqui à esquerda, Camalaú tem uma função bastante relevante, tanto de perenização aqui do trecho entre Camalaú e o Epitácio Pessoa, né, quanto de acumulação para atendimento aí ao Epitácio Pessoa, como o Valdemir acaba de falar, né, que ele é uma reserva para que sejam acumuladas águas aí, ou naturais ou do Pício, né? E o Camalaú tem 2 outras funções bastante importantes, que é uma de atender aqui as captações da Cagepa de Caraúbas, né, e também aqui do Sítio Conceição, né, que são 2 captações importantes aqui do sistema Congo e da cidade de Caraúbas, e também para poder permitir que a Compesa, né, nós estamos aí com o Sérgio, possa utilizar as águas aí por intermédio da adutora, que deve estar quase em funcionamento, quase pronta para funcionamento. Então, acho que esses aspectos aí de Camalaú eu queria destacar, né? Ou seja, a perenização do trecho para atender ao Sítio Conceição, Caraúbas e aqui a Barra de São Miguel, que é onde fica a captação da Compesa. Bom, o que nós previmos no marco regulatório? Que também os 3 estados hidrológicos, né, com a grande dependência do Pício, e 2 cenários, né? Um cenário que seria 100% completo, uma vez que ela está no estado hidrológico verde, né, com cerca de 50% da acumulação, e um cenário 2, né, em que nós teríamos aqui o atendimento, né, da cidade de Camalaú, de Caraúbas, né, do entorno, e mais cerca de 227 litros por segundo a jusante, podendo atender também usos na irrigação. A gente não previu água aqui acumulada para o atendimento da Compesa, tá? Porque nós não temos a informação se essa adutora vai entrar em funcionamento ou não. Então, com essas 2 situações, né? E como disse o Valdemir, nós estamos com cerca de 24 milhões, metade aqui do volume possível de ser armazenado, mas ainda está chegando água, né? Nós poderíamos atender aqui todos os usos, sem aporte do Pício, chegando a 7 milhões e meio em junho do ano que vem, tá? Então, essas são as simulações que a gente fez, tá? Como está chegando a água do Pício, essa situação fica mais confortável ainda. Com relação à vistoria que nós fizemos em Camalaú, nós verificamos lá que das 2 dispersoras, somente uma está aberta, e aí eu acho que é uma informação importante, que a gente gostaria de saber, porque todas as informações que nós temos é que a operação aqui de Camalaú, desse canal, que foi construído pelo governo federal, né, essas operações estariam sendo feitas pelo DENOX, mas
como o açude é do Estado, essa informação eu queria que vocês confirmassem para a gente se o DENOX está operando essa dispersora ou se a ESA já está operando e se isso já foi passado para o Estado. A segunda questão que nós verificamos, como a gente pode ver nessa foto à direita, é que há uma proliferação muito grande de macrófitas no açude Camalaú. E uma das causas possíveis é a presença de tanque-rede no açude, né? Tem uma série de pescadores lá em tanque-rede que podem estar causando essa quantidade aí de matéria orgânica suficiente para poder aumentar essas macrófitas que podem colocar até dificuldade para fechamento da comporta de montante, como vocês podem ver aqui nessa foto à direita, tá? E, além disso, ainda persistem lá as captações de caminhões-pipa, né, que eu acho que também são volumes pequenos, mas que já a gente pôde observar lá uma quantidade grande de caminhões-pipa, tá? Então, aqui ficam essas duas perguntas, né? Quem opera essa derivação lateral de Camalaú, se é o DENOX, se é a ESA, se isso está azeitado ou não, se há alguma ação da ESA com relação a essas macrófitas, tá? E também com relação aos tanques rede, né? Então, eu vou dar uma paradinha aqui para a gente poder conversar sobre isso. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? A ESA, DENOX? Eu gostaria, Sérgio Compesa. Ô, Sérgio, pois não, Sérgio, a Compesa também, importante isso. Não, eu só fiquei na dúvida, pelo que eu entendi você falar, é que você não considerou a vazão a ser retirada pela Compesa até junho do ano que vem, é isso? Nós não temos a informação se essa adutora já está em funcionamento e qual a previsão dela. Não, justamente, ela está em implantação, Sim. né? E a previsão dela é que ela comece a operar no primeiro semestre do ano que vem, entendeu? Lógico que isso é uma previsão, entendeu? Agora, a obra está andando, né? A obra está andando. Mas aí eu posso te confirmar isso, tá certo? Só que você está entendendo, né, Sérgio? Porque a gente faz aqui a previsão se houver necessidade, até porque, Sérgio, tem duas considerações. A primeira é se essa água vai ser água acumulada em Camalaú ou se vai ser uma água que a Paraíba teria que colocar no POA, entendeu? Não, o que eu entendi é que a Paraíba teria que colocar no POA, tá entendendo? Acho que foi isso que foi acertado. Isso. Tanto que a gente retirou do nosso POA e a ESA colocou lá no POA deles, entendeu? Não é de Camalaú, não, especificamente. Ok, tranquilo. Ok, tranquilo? Tá joia, Tranquilo. entendi agora. Não, com certeza. João Pedro. Só confirmando, a água da Compesa está no nosso POA. A gente, nos outros que foram enviados, a gente já fez esse exercício de colocar e já está em elaboração o dia esse ano, né? Quanto à questão da operação, a obra foi executada pelo DENOX e até a última vez que a gente precisou operar aí não tinha sido passada ainda para o Estado. Estava nesse processo de passar a obra realizada pelo DENOX para o empreendedor. E aí quem vai poder dar mais informações se já foi passada é o pessoal do DENOX. Eu não recebi nada ainda oficialmente que foi passada a obra das descargas auxiliares para o Estado. Só isso. Ok, obrigado, João. Valdemir. Wilde, mais uma vez eu estava até, como eu tinha dito, que a gente procurou fazer
um balanço da forma que a gente entendia que fosse mais proveitosa para os reservatórios. Para você ter ideia, Camalaú, no último mês, ele pegou 4 milhões de metros cúbicos, certo? No último mês. E Boqueirão, o Epitácio Pessoa está pegando, não está perdendo carga e está pegando água, pouco, mas está pegando, que é exatamente esse balanceamento, que a gente está botando. Tanto que o Camalaú está pegando água, como o Boqueirão está pegando. Tudo bem que teve uma chuva mais pontuais. Não sei se Boqueirão, a chuva que deu, dava para pegar Boqueirão, se não é o planejamento que a gente fez. A questão aí, João Pedro já explicou para você, e nosso pensamento é que daqui a gente chegue em perto de 35 milhões, quando for parar a questão se for parar a questão da transposição, que ainda está dependendo, a gente ainda vai fazer um novo pedido. Ok. Cristine? Você levantou bem aí, Will, essa questão de Camalaú aí, né? A gente vê aí que quem é que está operando, na verdade, hoje em Camalaú, né? Ficou essa pergunta aí que ficou no ar. E outra coisa, qual a vazão que está saindo hoje de Camalaú para o Epitácio? E qual a vazão de chegada hoje no Epitácio de Camalaú? Essas informações que era bom a gente procurar saber, porque eu vejo aí que o açude manteve, mesmo aqui chovendo, aqui está chovendo aqui, né? Sempre está mantendo os céus nublados, então chove, e o açude mantém a água, mas ninguém sabe qual é a vazão que está entrando realmente no Epitácio. Augusto César. É só uma observação aí, né, que foi levantada a questão de quanto estava saindo lá em Camalaú e estava entrando aqui, e esse motivo é que estava aumentando a água daqui. Eu acho, do meu ponto de vista, um pouco provável que a gente nota que só tem um aumento aqui no Epitácio quando tem as chuvas, certo? Então, parou as chuvas, 2, 3 dias, aí não entra mais água, fica só mantendo só o que tem. Augusto, você pode se apresentar? Você é da onde, Augusto? Representante aqui dos ribeirinhos, aqui, junto do Epitácio Pessoa. Ah, ok. Não, tudo bem. É porque você entrou depois na reunião, né? Ok, maravilha. Eu estava trabalhando e cheguei um pouco atrasado, peço até desculpa por isso. Não, mas nós estamos trabalhando aqui também, viu? Você pode falar lá que você continua trabalhando. Mas vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sou Isamário, aqui do Boqueirão. Pois não, Zé. Com relação a essa questão desse volume que está sendo acrescido no açude, a gente tem que levar em conta que nós temos tido sempre um acréscimo pluviométrico aqui muito bom aqui na região, até acima da média dos outros anos, principalmente para esse período. Você tem ideia que, como a chuva ontem foi pouco, não teve acréscimo no volume de ontem para hoje. E esses 7 centímetros que a gente pode acompanhar que houve de acréscimo nesses início de mês, só para servir como exemplo, foi nos dias que nós tivemos chuvas aqui, em alguns setores aqui do município, até de 70 milímetros, está entendendo? Então, a gente tem de ver se a água que está chegando da transposição está, pelo menos, sendo suficiente para, nesses dias mais frios, para manter, pelo menos, o consumo. Porque nós também fazemos dias que não temos problema também com a evaporação, quer dizer, significativo com a evaporação, né? Porque a temperatura aqui tem caído muito. Mas é importante que, nesse planejamento, veja a questão do que está tomando com as chuvas, que desde o mês de maio tem sido muito boas os volumes de chuva aqui, acima da média para a região da gente, não é isso? Ok, Zamário. Toda forma, como vocês veem, é o seguinte, a gente está querendo aqui entender o sistema como todo para ajudar na operação. E aí ficou uma dúvida aqui, o Renato Avelar, do Denox, né, sobre essa questão da transferência da operação do canal ali, né, lateral ali do Camalaú para a ESA. Como que está isso? Quem está monitorando? Tem medidor de vazão?
quem está operando, qual que é a ideia do DENOX para transferir isso para a ESA ou não? Vocês têm essa informação para a gente, Renato? Olha, Wilder, o DENOX realizou o serviço de adequação das barragens Poções e Camalaú. O DENOX realizou. A barragem Poções é de propriedade do DENOX. E a barragem Camalaú, que é do Estado, ainda não foi entregue ao governo do Estado a obra. Então, no momento, quem realiza as operações é o DENOX, tanto em Poções como em Camalaú. E existe a medição das vazões liberadas. Então, o que está faltando agora é o DENOX passar a obra de Camalaú para o governo do Estado, para poder o Estado realizar as operações. Agora, nós realizamos as operações determinadas e acompanhadas pela ESA. Ok. É só para a gente, na quinta-feira, ver qual o encaminhamento que a gente vai dar para isso, né? Para saber exatamente como que a gente pode ter acesso às informações das medições, porque todo mundo quer saber aqui quanto que está saindo de Poções, quanto está saindo de Camalaú, né? Para poder saber quanto que está chegando no Epitácio. Né? E a segunda questão é essa questão, diríamos, mais formal, né? Porque talvez seja importante mesmo o DENOX passar para o Estado, principalmente o Camalaú, né? Uma vez que já está no açude estadual, né, Renato? Isso. Bom, a quantidade que é liberada, a ESA é quem determina a vazão que deve ser liberada. Então, essa quantidade aí, tanto a gente sabe, a gente informa, como a ESA também, que a gente segue o que a ESA determina. Ok. E Valdemir, só a última questão que ficou aqui ainda aberta, essa questão das macrófitas aí, da qualidade da água do Camalaú, uma vez que essa água, boa parte dela é para abastecimento público, né? Então, tem alguma ação da ESA com relação a essa questão das macrófitas, dos tanques rede? João Adelino, inclusive, fez um estudo sobre o caso. Agora, eu já mandei, não consegui falar com ele, ele está em campo por conta de fazendo vistorias em alguns reservatórios, e ele não está participando da reunião. Ele era quem poderia te dar, falar para você mais específico sobre o assunto, né? Até mesmo porque ele é técnico no assunto e eu não sei como é que está essa situação. Ok. Mas se você puder, para quinta-feira, pedir para ele participar, seria importante, eu acho. Tudo né? bem. Tá. Bom, então vamos lá. Então, dando continuidade, né? Nós temos aqui o cenário Epitácio Pessoa, né? Nós fizemos um cenário que, conforme a quantidade de água que nós temos hoje, então a ideia era trabalhar um cenário até janeiro de 2023, tá? Considerando que a quantidade de água para Cauã, né, talvez não seja necessária para, diríamos, a recarga de Acauã, provavelmente não, mas precisaria de uma pequena quantidade de água para atendimento aos usos ajusantes ali de Boqueirão, né, de Epitácio. Então, nós fizemos aqui uma consideração de alguns cenários, tá? Então, o cenário que a gente está hoje, tendo em vista essa proximidade com 100 milhões, é o cenário vermelho. Esse cenário vermelho, ele é caracterizado por essa quantidade de água aqui máxima, 1.640 litros por segundo, durante esse período de estiagem, sem considerar o PISF, tá? Então, a ideia foi fazer 3 cenários com a mesma quantidade, fazendo variações aqui no atendimento às diversas finalidades. Então, para o cenário 1, seria para atender 100% aqui
do sistema de Campina Grande, Cariri e Boqueirão, conforme previsto no marco regulatório. Tá? Então, hoje seria 1.450 litros por segundo. Tá? Sempre lembrando que o valor que foi utilizado foi em torno de 1.200 litros por segundo pela Cagepa. Então, esse aqui, 1.450 seria um crescimento aí bastante significativo frente ao que foi medido ano passado. Tá? A segunda tipo de uso seria o sistema Curimataú, que a gente colocou aqui só para cenarização, porque nós sabemos que o Curimataú hoje não está operacional, né? E o terceiro seria um valor mínimo para irrigação no entorno. Então, esse cenário 1, diríamos, considerem ele somente como ilustração. É um cenário que eu chamaria de cenário só para comparação com os demais, uma vez que o Curimataú não está operacional e a vazão para Campina Grande e o Cariri está acima do que é a demanda esperada, né? E aí a Cagepa pode nos confirmar isso. O cenário 2, né, é um cenário já mais próximo da realidade, tá? Então, ele seria aqui com um pequeno crescimento do volume destinado à Cagepa, tá? Que passaria de 1.200 para 1.220, mais ou menos, né? Com um valor mais real para Boqueirão, 0 para Curimataú, né? O sistema da Transparaíba, né? 100% para o uso no entorno, que seria um acréscimo de hoje em torno de 300 e pouco para 400 litros por segundo, tá? E 0 para a defluência a jusante e recarga a Cauã. Esse seria o cenário 2. O cenário 3 seria a manutenção próximo também da captação da Cagepa, tanto para Campina Grande quanto para Cariri, tá? Basicamente, a manutenção do que se capta hoje. 300 litros por segundo para uso no entorno do reservatório, é o que se espera que esteja acontecendo, e uma defluência a jusante média de 108 litros por segundo, podendo ser concentrada em alguns meses para atender esses usos durante a estiagem aqui para baixo do Boqueirão. Só lembrando que hoje está sendo defluído 240 litros por segundo, tá? Então, esse cenário, diríamos, esses 3 cenários, né, como eles estão com a mesma vazão, eles refletem essa curva preta, tá? Ou seja, se não houver aporte do PISF, nós vamos sair de cerca de 140 milhões e chegar em 91 milhões em janeiro do ano que vem, né, necessitando aí, efetivamente, de que o Estado da Paraíba coloque mais vazão do PISF para poder não ter problema aqui no abastecimento. Tá? Então, o cenário que nós trouxemos é esse de 7 meses, tá? Em função dessa situação. A vistoria que nós fizemos lá, o Epitácio Pessoa está bastante bem arrumadinho, né? A vazão medida lá no momento foi 266 litros por segundo, né? E a única informação que a gente colheu lá que pode aí suscitar alguma necessidade de intervenção é que uma das comportas, a montante, né, na torre de tomada d'água, ela estaria com dificuldade de funcionamento, o que pode colocar em risco aí a manutenção da válvula de jusante, né? Então, eram essas informações que a gente teria aqui para apresentar para vocês. Eu vou deixar aqui na tela os cenários, né, para que a gente possa discutir mais sobre eles. Só um minutinho. Cadê aqui? Isso. Tá?
Então, são essas questões aí que eu queria trazer para vocês. Kristen, por favor. Qual a vazão hoje da Cagepa, Wilde? A vazão que a Cagepa pega hoje pegou ano passado? Sim, que está pegando até agora? A Cagepa pegou em média, aqui, ó, tá vendo a tela aí? Tô. 1.086 mais 99, dá 1.200, tá? 1.190, e 1.190 litros por segundo, tá? Então, a gente está aqui propondo que os valores sejam um pouquinho maiores, né? Tanto no cenário 2 quanto no cenário 3, tá vendo? Tá? Para poder atender, inclusive, o próprio crescimento natural aí do atendimento da cidade, né? Campina Grande, nessa época do mês de junho, né, aumenta a população muito, né? Ah, com certeza, com certeza. Só que a gente já está pensando daqui para frente, né? E o nosso planejamento é só até janeiro, tá? Tá ok? Isso. Ok, Cristian? Ok. Bom, então está aberta a discussão. Quem gostaria de discutir sobre isso? Ou seja, tem um cenário 1 que é só para ilustração, cenário 2, que é um que dificulta aí o uso para jusante, né? Porque seria 0 para jusante, e o cenário 3 é que nós teríamos aí uma vazão menor, mas continuaríamos tendo vazão para jusante, né? Uma vez que esse ano a Cauã não vai precisar de água, com certeza. O cenário 3. Então, tudo bem, vamos lá. Augusto César, por favor. Só observando aí esse cenário 1 e cenário 2, né? A gente fica um pouco preocupado aí, tendo em vista que tem um monte de família vivendo aí da agricultura e pecuária aí, a jusante aqui, os ribeirinhos, certo? E também na questão do impacto ambiental, porque só nessa redução de água que teve aí de 2.000 litros por segundo para 240 litros, por conta da vegetação, a gente notou que os peixes estavam morrendo muito peixe mesmo, né? E o impacto vai ser grande aí se houver um fechamento, uma redução aí da vazão. Ok. Leonardo? Léo? O microfone não estão te ouvindo, não. Desculpa, Wilson, desculpa a todos. Não, é só um ponto, porque, se eu não me engano, o marco regulatório ficou 400 litros por segundo para os usos no entorno, né? Então, seria esse cenário 2. Para o entorno, especificamente, ficou essa vazão para o entorno de 400 litros, né? Agora, também tenho preocupação em relação à defluência jusante, né, Wilson? Com 0 aí realmente complica. Então, talvez a gente fechar esse cálculo aí, pensando um pouco nesses 400 litros no entorno, que é o controle que a gente já tem hoje, né? Hoje nós temos, se eu não me engano, o marco é 300, né? A alocação atual é 300, aumentamos 100, né, Wilson? Me confirma se eu estiver falando algum número errado aí. Então, se a gente pudesse chegar próximo ao que já está especificado no marco regulatório, também facilitaria nosso monitoramento da fiscalização, tá? Que hoje a gente já passou de 300. Deu uma olhada rápida no Regula aqui, nós estamos com 615 usuários, que daria um pouco mais de 300 litros por segundo. Com relação a isso, viu, Léo, antes de passar para o Christian, era importante, de repente, se vocês tiverem algum monitoramento das imagens de satélite com relação à área implantada, para a gente poder fazer uma estimativa boa do que já existe hoje consolidado, né, e qual seria efetivamente a demanda, né, diferente da outorga ou do cadastro, né? Qual é a demanda efetiva, tá? Exato. Ok? Nós não temos de hoje, tá, hoje? Estamos fazendo, mas nós estamos com a última imagem de 2021, o último levantamento, né? E nós vamos ter uma atividade de campo agora de cadastro com a Project, já iniciando esse mês, em julho, né? Julho e agosto, a gente está pensando em 2 meses de trabalho. Então, a gente vai ter um diagnóstico bem robusto aí do cadastro em campo, associado com essas imagens satélites que estão sendo finalizadas agora. Ok. Kristen? Era justamente o que eu estava pensando aqui com esse cadastro que o amigo aí da Ana falou, esse cadastro em campo, porque no olhômetro nosso aqui, do que a gente tem de experiência, né,
reduziu muito o número de irrigantes devido ao açude, tanto está diminuindo o volume, né, como também a questão do acréscimo, o aumento dos insumos, sabe? A gente nota, é notório que diminui muita gente, não só a questão de área, mas também questão de pessoas de deixar de irrigar, porque tá praticamente inviável. Aí era bom mesmo fazer esse cadastramento bruto, né, presencial, para a gente ver a real realidade de hoje do nosso entorno, principalmente do entorno. Ok. Bom, essa reunião hoje não é para bater o martelo, né? Mas eu acho que tem uma tendência grande aqui da gente efetivamente restringir um pouco o uso aí do entorno a valores já praticados, né? Para não aumentar agora, esperando até o cadastro, e manter também vazão ajusante necessária aí para os usuários aí, primeiro do trecho inicial, né? Com relação à recarga de Acauã, né, Valdemir? Vocês concordam com a gente aqui que não haverá necessidade de recarga de Acauã, não é isso? Exato, não precisa não. Graças a Deus a gente está bem em Acauã. Maravilha. E aí, Valdemir, você vê que essas simulações que a gente está fazendo, elas consideram que haverá necessidade para manter ali o volume em torno de 100 milhões de colocar a vazão no POA, né? Entendeu? Esse ano a gente estava precisando de água para Acauã. Botou, tanto é que quando chegou o período chuvoso, a gente estava estabilizado lá. Se bem que Boqueirão também pegou muita água, pegou água, porque se a gente for ver a curva, realmente teve um excesso aí de uso. Mas tudo compensado, porque Boqueirão estava entrando em Boqueirão e Habitat Pessoa 3,4, 3,5 metros por segundo. E a gente estava soltando 2. O que ajudou o Boqueirão a se manter no nível razoável. Como agora, tanto é que agora houve o fechamento, ainda está aberto 260 litros, mas o Boqueirão está aumentando. E quando vai olhar, não é da chuva, realmente está chovendo. Mas também tem a questão que não é só, mesmo tendo chuva, tem o consumo. E o reservatório não está baixando, está subindo. Quer dizer que o que está entrando é suficiente quase para o consumo. Isso aí a gente já ganhou a título em Boqueirão pelo menos uns 4 meses, assim como uns 4 meses. Desde a época que a gente pediu o fechamento. Ok, vamos lá. Então, eu queria... Pois não? Se fosse possível, Isamari, mais uma vez. Com relação a essa questão dos volumes, tanto da jusante como das margens do açude, é importante lembrar que, e não deixar de lembrar também, né, que foi importante o volume que estava sendo liberado pela transposição. Mas esse volume que estava chegando em Monteiro, não necessariamente, nós que estamos aqui perto, que muitas vezes fomos em São Domingos ver água passando, a gente sabe que não era suficiente para a defluência que estava garantindo o abastecimento para Acauã. Porque se estava chegando 3 metros, 3 e pouco lá em Monteiro, mas o máximo que estava soltando em Camalaú era 3 metros. Você tem ideia que estava sendo um consumo diário médio de 2 centímetros, mesmo quando estava chegando a outra transposição. Por quê? Porque o volume que estava saindo aqui para o rio é maior do que o que estava entrando lá no Jacaré, porque se estava saindo 3 metros lá em Camalaú, o máximo que estava saindo, mas teve as percas até chegar e não estava suprindo, estava chegando no açude, não estava suprindo o que estava saindo para Acauã, não. É bom a gente fazer essa reflexão, tanto que quando baixou, mesmo em período seco, de 2 metros para os 200, todo dia estava baixando 2 centímetros, a partir do dia seguinte passou a baixar somente 1 centímetro, mesmo com a evaporação e todos os consumos, no período quente, não é isso? Está desligado seu microfone. É isso aí, Isamar. Deixa eu passar para o Evandro aqui.
Evandro, por favor. Boa tarde uma vez. Essa questão dessa água chegar à transposição no Epitácio Pessoa, a gente tem que ver que tem captação no sítio Nascimento, né, se eu não me engano, de 800, né? E isso já ia chegar no Epitácio Pessoa 2.200. Só que, como tem muito barramento, eu, mais João Adelino, já botamos o drone, a questão tem muito barramento, quando essa água chega no Epitácio Pessoa é 1.800 litros, 1.600, entendeu? E a questão de o açude estar mantendo, a gente tem que ver que a gente foi fechado de 2.000 litros para 240. A chuva tá sendo muito benéfica para a gente, muito benefício para as pessoas. Mas também a transposição vem ajudando bastante, porque sem a transposição a gente estava no caos, né? Então, tudo isso tem. A evaporação é mínima, mesmo no tempo seja inverno, a evaporação é mínima. A gente nem conta muito com essa evaporação. É muito barramento que existe na calha do Rio Paraíba, né? Que isso aí tem que ser tomado uma atitude. Ok, agora, Evandro, deixa eu só voltar aqui o seguinte. Tem uma questão que é igual aos demais, ou seja, nós temos o equipamento ultrassônico funcionando, mas a gente não tem o acesso fácil a essas informações. Você falou que você passa para a Cláudia da Ana. Quem que é Cláudia da Ana? Assim, ela entrou em contato comigo, ela faz parte da ANA, e todo dia eu passo a formação das pessoas para ela. Eu vou mandar o contato dela para você entrar em contato com ela, se você quiser, eu fico mandando para você também. Não, pois é, não, a gente não precisa todo dia, não, mas a gente precisa de ter uma informação aqui, tanto do Poções, quanto do Camalaú, quanto do Epitácio, dos três, entendeu? É importante a gente As ter pessoas, eu isso. posso fazer isso, né? Que como eu trabalho lá, como sou diretor lá do Epitácio Pessoa, essas informações eu passo para você. Não sei se você quer mensalmente ou quinzenal, não sei como é que você vai querer. Eu passo todas as informações para você. Tá, eu entro em contato contigo então, tá? Tá bom, meu Bom, irmão. outra coisa, com relação à comporta na torre ali de tomada d'água, me falaram que está com problema em uma das comportas, é verdade? A válvula dispersora, a válvula 2, as comportas estão tudo legal, né? Na tomada d'água, na parte da torre, está tudo legal. Essa parte da válvula dispersora, eu já abri um processo, já enviei para João Pessoa, porque a gente tem que fazer uma manobra dela, que ela nunca foi feita uma manobra, né? E uma vez eu fui abrir a válvula 1 e ela criou um problema sério, né? Eu tive que abrir todinha para ela voltar a fechar. Ela tinha ficado vazando. Mas isso aí eu já abri um processo já foi enviado para o doutor Alberto, coordenador, para tomar essas devidas providências. Mas é a válvula dispersora, as comportas estão normalmente, está tudo em ordem. Ah, ok, tá bom. Ostenaida, por favor. Wilder, desculpa, volta para aquele slide do cenário. Esses cenários a gente ainda está. Você falou. Chegou-se a um acordo, não, né? A gente ainda vai decidir isso, né? Na quinta-feira, nós vamos bater o martelo na quinta-feira, né? Porque esse cenário 1 é o que seria ideal aqui para Campina, entendeu? Esse cenário 1, mas ele não está, ou seja, a informação que nós temos é que vocês estão utilizando menos do que o cenário 3. Essa é a informação que vocês nos passaram, entendeu? A Cagepa usa isso aqui, Porque ó. eu tenho aqui no meu dado 1.155 Campina e 97 Cariri. No caso, daria 1.252. Mas está vendo aqui na tela, Ostenaida? Está vendo a tela? Está diferente aqui do meu dado. Pois é, aqui, ó. Esse aqui são os valores que foram informados todo mês pela Cagepa para a Ana, tá? Que dá uma média de 1.086 para o Campina Grande. Eu vi isso, aí por isso que eu estou em dúvida aqui, porque pelo meu dado, o total Campina e o Cariri dá 1.252. Então, a gente teria que ficar nesse cenário 1. Tá, mas então é o seguinte, já que tem diríamos, uma divergência de informações dentro da Cagepa, você avalia aí e passa para a gente na quinta-feira, tá bom? Tá, obrigada. Eu vou verificar isso.
Ou antes de quinta. Seria melhor você passar para a gente até quarta, porque aí a gente pode ajustar aqui, tá bom? Ok, eu vou ajustar com o Jordan e eu passo antes. Maravilha. Obrigada. Ok. Nada. Vamos lá. Então, nós temos Bom, aí vamos aqui a uma questão que é relevante nesse sistema, que é o Plano Operativo Anual do PIS 2023. Nós fizemos uma vistoria nessa mesma viagem, né, lá em Monteiro, né? E nós pudemos observar duas situações. Uma situação que é lá na entrada de Monteiro, que muitos aqui já devem conhecer, quando sai do canal da transposição, antes de entrar no túnel que atravessa a cidade. E a outra situação é depois do túnel, chegando para o Rio Paraíba. Tá? Então, a situação que nós vimos na entrada do canal é essa foto aqui da esquerda, tá? Que, para mim, foi uma surpresa muito desagradável, né? Porque o que nós vimos foi que a casa de comando lá do sistema de montante só não levaram os tijolos, tá? Mas ela foi toda depredada, não tem fiação, tubulações, casa de comando, telhado, foi tudo depredado. As canaletas dessa figura aqui à direita estão cheias de terra, podendo inclusive causar dificuldade nas comportas aqui ao montante, né? Então, por outro lado, na saída estava tudo funcionando bonitinho, tá? Estava tudo bonitinho. Então, a preocupação, Valdemir, que eu tenho é de que como que está essa questão, né? Porque a gente fica totalmente dependente, né, do PIS, né? Tanto, ou seja, provavelmente vai precisar de água do PIS aí para o epitácio. E essa situação aí dessa depredação, né, mostra que nós estamos com um problema de operação e manutenção grave aí no eixo leste, né? E que isso precisa chegar aí a todos, né? Para que a gente analise qual que é a melhor situação, que pode chegar no limite de haver uma obstrução ali a montante, né? E essa obstrução vai, bom, além da depredação mesmo de bens públicos, né? Tá? Então, eu queria saber se vocês já sabiam dessa situação e o que vocês acham disso, como a gente pode dar encaminhamento a essa questão. E, dando continuidade a isso, só relembrando, né, que a gente, então, tem aqui o sistema do PISF, que eu acho que a gente vai ter que focar para fins de plano operativo anual, que é o Epitácio Pessoa, né, que provavelmente vai precisar, a Cauã não precisa, e Poções e Camalaú, com relação aos usos específicos de Poções e Camalaú, não precisam, mas, como o Sérgio da Compesa nos informou, caso a Compesa venha a colocar em operação a adutora ali do Alto Jaguaribe, agora no início do ano que vem, talvez haja necessidade, sim, de uma quantidade de água aí do PIS para atender a Compesa também. Então, eram as últimas considerações que eu tinha aqui para a gente poder discutir. Alguém? Algum comentário? Sem comentários? Sem encaminhamentos? Wilden, a respeito da depredação, essa coisa toda aí, eu acredito que isso cai naquela questão das discussões que estão sendo, mas que a Codevasf ele já tem unidade aqui, já foi criada as unidades aqui, que aquela parte ali depende deles, né? Com eles. A questão do PO a gente vai fazer, o PO a gente faz agora em agosto, né? E geralmente conta com o apoio da Ana. A gente sempre pede a Ana, faz conjuntamente e notadamente a gente vai botar
a necessidade de adaptar as pessoas. E a Cauã não vai ter mais o que a gente precisaria para a nossa encomenda normal, a gente vai botar para adaptar as pessoas, né? Dentro do plano de perenização. E a Cauã realmente a gente não precisa só dentro do planejamento da gente, porque tem várias comunidades ajusantes do Epitácio Pessoa que necessita desses 240 litros disso aí. É uma necessidade das comunidades. A gente não está trabalhando olhando a questão nem tanto de irrigação, a necessidade das comunidades que tem abaixo, que ficam todas elas ali, a Jusante de Boqueirão, que precisam, são várias comunidades, né? E trabalhar o PO, a gente está trabalhando. Amanhã tem uma reunião, mas não sei, parece que estavam convidando os estados, o Ministério, não sei, mas vai ter reunião quinta-feira também, inclusive no horário da reunião da gente. Quinta-feira tem a reunião do MDR, que o MDR deve... isso poderia ser até falado, você poderia até falar com a Flávia para que ela questionasse essa questão lá. Você poderia mostrar a situação. Ela esteve aí no local, né? Ela teve a semana passada aí, uma semana antes que você, né? Fazendo visita, estava a diretoria da ANA fazendo visita ao local. Não sei se eles conseguiram detectar essa questão dessas anomalias aí que você, essa depredação, essa coisa toda que você detectou. Ok. Cristiane? Com relação a essa depredação, né? A gente vê que a fiscalização, principalmente no canal do São Francisco, parece que é meio abandonado, né? O negócio. Eu acho que só não levaram as bombas aí, porque as bombas são gigantescas, mas o tamanho dessas bombas que tem aqui no entorno do açude, tinha levado tudo. Aí a gente vê um certo abandono aí, mas é isso que tem que ter um gerenciamento mais preciso, principalmente com relação a esse maquinário, né? E outra coisa, como é o nome do rapaz da ANA aí, que vem da questão da fiscalização, tem previsão dessa fiscalização aqui no entorno? Era mais precisamente isso aí. Tem sim, Cristiane. A Project, que é a empresa que foi contratada para a gente para dar o apoio à atividade de fiscalização e cadastro, já está em campo, né? Na previsão agora, julho, agosto, que é uma atividade bem completa mesmo, coordenada pela COCAN, que é outra coordenação nossa aqui de monitoramento. Então, a ideia é fazer o cadastro geral, como foi feito no Piranhas, né? Nos moldes do Piranhas, fazer também de todos os usuários do Boqueirão. Então, é para já, viu? Não é promessa... Não, realmente já foi emitido ordem de serviço, então a equipe já está para ir para o campo. Bom, precisando da ajuda aí, a associação está à disposição, a prefeitura está à disposição para fazer um negócio mais preciso, que a gente gostaria também de saber realmente hoje a realidade. Sem dúvida, vocês sempre apoiaram a gente aí. Nós só estamos, né, vendo esses últimos detalhes, mas sem dúvida vamos precisar de vocês. É uma atividade que vai demorar um pouquinho, né? A gente prevê aí 2 meses pelo menos. Então, assim que a gente já tiver a data certinha, nós vamos procurar vocês. Ok. Augusto César? Esse cadastro está previsto também para cá para baixo, para os ribeirinhos, ou só para o entorno do açude? Só para o entorno. Só em torno. Okay. Com relação... Isamário. Opa, pode falar, Isamário. Eu queria fazer uma referência com essa questão da liberação a parte da jusante. É bom lembrar, como falou o Valdemir, a questão dos outros usos, porque em Barra de Santana está sendo feito uma adutora nesse momento para abastecer a cidade. Então, essa é uma questão que tem que ser vista, ser mantido a água da jusante, porque essa questão é uma questão importante, não é isso? Ok.
Ok, isso é um Esse cenário. Acho que deve ter sido interrompido aqui, a questão da água jusante. E essa dependência que eu vejo do PISP com relação ao São José, Poções e Camalaú e Epitácio Pessoa, o que acontece? Essa água passa primeiro por esses 3 açudes para depois chegar ao Epitácio Pessoa. Então, muitas vezes, vamos dizer, Poções hoje está quase cheio, São José, naturalmente, é muito pequeno, enche. E esse volume que está chegando da transposição nem sempre é repassado numa quantidade para garantir essa necessidade que tem o Epitácio Pessoa. Então, eu queria fazer essas 2 reflexões somente com relação a isso, porque teve muito tempo que chegou 4 metros por segundo lá em São José e Monteiro, e só era liberado 3 aqui para Camalaú. Então, sempre ficava o residual nesses açudes, por isso, graças a Deus, ainda tem esse volume que está, não é isso? Ok. Nanda? Eu queria só perguntar, no caso, o porquê de só o cadastro só com o entorno, e se não haveria possibilidade de fazer também com os ribeirinhos, né, que é jusante, porque é um dado bem importante. Esse cadastro ajusante, Nanda, o Rio Paraíba é rio estadual, né? Então, a ESA é a responsável por esse trabalho, né? Então, eu acho que essa é uma demanda a ser levada para a ESA, tá ok? Bom? Sim. Wilde, só a respeito, Fernanda, você sabe que a gente tem o cadastramento de todo esse povo feito, inclusive estamos otorgando todo mundo. Fizemos uma campanha acima do Epitácio Pessoa, foram feitas várias reuniões em todas as cidades, com os sindicatos, fazendo treinamento para, tanto cadastrando como otorgando, exatamente até mesmo por conta da tarifa verde. E a jusante também, tanto a montante como a jusante. Aliás, no Rio Paraíba todo, tirando a parte do Epitácio Pessoa, que a gente não, que não é nosso, que a Ana agora vai fazer. Mas a gente tem esse cadastro, lógico, todo cadastro pode pular um ou outro, mas a gente acha que o nosso cadastro está perfeito. Ok. Augusto César? Só pegando um pouco da fala aí de Isamar, de Baro, né, a respeito aí dessa vazão que vai ser, Barra de Santana vai ser dependente, né, só para um pouco ter de informação, que essa vazão de 240 litros, né, eu acho que devido à vegetação, e está bem pouca, né, com a falta da chuva vai diminuir mais ainda, e provavelmente não chega lá em Barra de Santana. E a qualidade da água também está péssima, né? E em relação ao cadastro, aí a gente fez um pré-cadastro lá junto com o Denox, certo? E vou botar aí que em torno de 60% desse pré-cadastro não foi efetivado, né? Aí uns 40%, que é um cadastro antigo que já existia, foi feito, já que ele retornou, mas uns novos cadastros, um novo pré-cadastro que foram feitos não foram efetivados, né? Até hoje eu fiquei à frente dessa parte aí, junto com o pessoal aí, com o doutor Evandro pode explicar melhor, e muita gente não veio. Ok, Augusto. Vamos. Bom, seguinte. Vamos fazer alguns encaminhamentos para a reunião de quinta-feira, né? Que aí eu acho que tem vários temas aqui que a gente poderia, né, avaliar. Iniciando lá pela parte de cima, tá? Eu vejo o seguinte: nós temos aqui várias informações importantes para a gente trazer para vocês, né? Desde essa questão da garantia física do PISF, porque papel aceita tudo, né, gente? A gente vai fazer um termo de alocação, vai fazer um plano operativo, mas se a estrutura física não está funcionando, nada funciona, né? Então, acho que a gente tem que se atentar, né, que essa questão que a gente trouxe aqui lá de Monteiro é algo que a gente tem que ter uma manifestação. Eu acho que, inclusive, o comitê do CBH Paraíba deveria discutir isso,
de forma muito objetiva, né, para garantir que vocês não tenham só papel, tenham também água, né, e as instalações estejam adequadas a passar essa água para todos aqui, né? Então, eu acho que essa é uma questão que eu encaminharia, sim, ou seja, o Comitê da Bacia, junto com a ESA, e analisar essas questões. Né? Nos 3 açudes, vocês viram o seguinte, como o Isamário colocou várias vezes, a gente precisa de informações mais fidedignas possível. Nós precisamos saber quanto sai de Monteiro, quanto que sai de Poções, quanto sai de Camalaú, né? E também lá no Epitácio Pessoa para poder trabalhar isso. Então, vamos montar aqui algum esquema aqui com a ESA e com o Denox, para que a gente tenha essas informações bem... ou seja, não é tanto detalhamento assim, né? A gente só precisa que esses equipamentos que já existem, eles gerem dados e esses dados sejam colocados à disposição de todo mundo, né? Então, essa é uma questão, acho que, relevante, né? A terceira questão, são só essas observações que a gente fez do Denox, né, que eu acho que aí, se o Renato puder nos trazer informações sobre a manutenção lá de Poções, sobre a questão de passar essa infraestrutura que o Denox construiu em Camalaú para a ESA, para facilitar ali a operação, né? E mais essa questão última que o Evandro colocou aqui sobre a válvula dispersora. Vocês imaginam, a gente está trabalhando aqui e de repente a válvula dispersora não funciona. Não é muito legal, né? Então, vamos ver se a gente reúne tudo isso. Vocês analisam aí, a Cagepa vai analisar aí essas informações aí do consumo, para a gente poder bater o martelo nos 3 cenários, no cenário Poções, cenário Camalaú e cenário Epitácio, né? Com relação à Compesa, o Sérgio já saiu? O Sérgio já saiu. Tá? Mas eu vou pedir para o Sérgio também uma informação mais precisa sobre a captação da Compesa ali em Barra de São Miguel. Tá? E, por fim, Léo, eu tinha conversado aqui com o Luiz Henrique antes, né? Eu acho que as pessoas talvez estejam aí curiosas com relação a esse trabalho que é do cadastramento da ANA. Então, se vocês puderem apresentar algo bem curtinho para as pessoas aqui saberem que tipo de cadastro está sendo feito, quem vai fazer, entendeu? Até para poder azeitar essa cooperação aí, né, do pessoal com o trabalho da ANA, né? Então, a ideia é que na quinta-feira vocês façam aí uma apresentaçãozinha, pode ser, Léo? 10 minutinhos? Pode sim, Luiz. Até recebi aqui da COCAM, que é outra coordenação que está desenvolvendo, né? Então, a atividade começa na primeira semana de agosto e vai durar 3 meses, tá? Então, a previsão é agosto, setembro e outubro, né? E, resumidamente, é passar em todas as propriedades do entorno, desde lá, né, da região do Floresta até chegando no Boqueirão, e fazer aquele cadastro bem semelhante ao que foi feito no Piranhas, tá? Cadastro de área irrigada, usuários que estão captando, contas bombas, então é um cadastro bem amplo mesmo que nós não temos, né? Nós começamos a fazer esse trabalho há alguns anos, né? É aquele inicial do Denox também, mas esse trabalho atualizado, hoje fica muito difícil para a gente fiscalizar dentro só do que nós temos no Regula, né? Então essa é a ideia, tá bom? Mas a gente pode apresentar assim na quinta-feira uma coisa um pouco mais detalhada. Ok, maravilha. Bom, então, eu acho que a ideia era essa, né, da reunião, essas discussões iniciais, e na quinta-feira a gente faz os encaminhamentos, faz o termo de alocação, né, checa aí a questão da comissão de acompanhamento da água e da alocação, né, para ver se ela permanece ou não, e era isso que a gente tinha aqui para passar para vocês. Queria saber se a gente pode encerrar a reunião, podemos? E nos encontramos quinta-feira, às 14h30. Pode sim. Fechado? Fechado. Fechado. Então, eu vou aqui encerrar aqui, parar a gravação, né?